esta situação de pandemia tem chamado a nossa atenção para um outro problema: a infecção de pessoas em centros de saúde. Bom, esse tipo de contágio acontece quando o paciente está em um centro de atendimento, seja ele hospitalar ou até um posto de saúde, e lá ele é infectado por um vírus, seja lá qual for. Um relatório da Anvisa aponta que Minas tem tido sucesso no combate a essas transmissões, felizmente. O que antes era conhecido como infecções hospitalares, hoje é chamado de infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso porque pode acontecer em qualquer centro de saúde, não apenas em hospitais. Esses germes são germes multiresistentes e que necessitam muitas vezes de antibióticos de largo espectro. Significa o quê? Que às vezes os pacientes têm que ficar internados por períodos prolongados para usarem antibióticos por via venosa, porque não são muitas vezes disponíveis por via oral. O relatório mais recente da Anvisa, publicado em dezembro de 2019, mostra que Minas Gerais tem melhorado seu índice a cada ano, com cada vez menos incidência de infecções. Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que atualmente 195 hospitais em Minas Gerais possuem leitos de UTI. Destes, até agora 47% já notificaram alguma infecção. Os dados da Anvisa, eles são baseados nas principais topografias, ou seja, nas topografias de maior relevância, que são a pneumonia associada à ventilação mecânica, a infecção da corrente sanguínea associada ao dispositivo vascular central e a infecção do trato urinário associado ao dispositivo de sonda vesical de demora. Então, basicamente, essas infecções que devem ser monitoradas, no mínimo, pelas comissões de controle de infecção hospitalar. A Secretaria de Saúde de Minas informou por meio de nota que não é possível especificar se essas infecções estão relacionadas ao coronavírus. Isso porque o relatório só é consolidado a cada 6 meses. O presidente da Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções acredita que as infecções podem ter diminuído nos primeiros meses deste ano. E as IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde, reduziram notadamente, assim como o tempo de internação dos pacientes, bem como o consumo de antibióticos de largo espectro, ou seja, os antibióticos mais potentes. Mas, entretanto, a gente tem um importante fator a analisar, e também concluir, tirar nossas conclusões, que é a redução da procura da comunidade pela assistência hospitalar de forma rotineira. A Alessandra faz tratamento contra um câncer no Instituto Mário Pena, em Belo Horizonte, e relata a apreensão ao comparecer ao hospital. As idas ao hospital para fazer o tratamento têm sido bem tensas. Então a gente chega ao hospital, às vezes está lotado, a recepção, você entra para a sala de quimioterapia, tem ali um do ladinho do outro, um paciente, um acompanhante, um paciente, um acompanhante. E a gente não sabe quem está se cuidando, quem não está se cuidando. O presidente da AMECI orienta que os hospitais que prestam serviços como o tratamento de câncer devem seguir normas rigorosas, já que o paciente não pode parar o acompanhamento. Os pacientes, por exemplo, que necessitam diálise, numa suspeita de qualquer paciente que chegue com algum sinal ou sintoma dentro do critério epidemiológico para a Covid-19, esse paciente é atendido em local, em sala exclusiva, com todo o cuidado em relação à assistência, como em relação à proteção do paciente e à própria estrutura da unidade. Então, não há convivência de assistência entre pacientes com suspeita ou confirmação de Covid com outros pacientes que sequer têm suspeita de Covid. Os enfermeiros e profissionais de enfermagem em linha de frente no combate ao coronavírus também enfrentam uma rotina que inspira cuidados. Mudanças de rotina repentinas em todos os serviços geram um estresse emocional no trabalhador que pode sim gerar erros e contaminação. É muito importante que mantenhamos esses profissionais dentro das instituições com EPIs adequados e com treinamento constante. É extremamente importante que o usuário participe do contexto da prevenção das infecções. A gente bate muito nessa questão da informação dentro das instituições e que o usuário saiba questionar, sim, se o profissional ele vai me examinar e não higienizou as mãos educadamente, pelo conhecimento que aquele usuário possui, eu gostaria que o doutor
né, higienizasse as mãos antes de me examinar. É porque eu tenho esse conhecimento e é importante para a minha proteção, bem como outras atitudes de boas práticas dentro da instituição. Pois é, e a preocupação em conter as infecções nos ambientes de saúde foi tratada na entrevista coletiva agora há pouco na cidade administrativa. Hoje, além do secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o presidente da FHEMIG, Fábio Baccheretti, também falou sobre o avanço do coronavírus aqui em Minas. Ele destacou, inclusive, a ampliação no número de leitos com a utilização do Hospital Júlia Kubitschek na região do Barreiro para evitar e tentar diminuir o contágio aqui no estado. Neste momento, o Eduardo de Menezes ele está no momento de alta ocupação dos seus leitos e é a primeira fase do nosso plano de capacidade plena. E nós estamos startando a segunda fase, que é a utilização do outro hospital em Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek, como o hospital de recebimento dos pacientes de enfermaria, né, não terapia intensiva, suspeitas de Covid. Então, o Eduardo de Menezes possui boa parte das suas internações de pacientes que não se confirmam e a gente vai criar a partir de agora uma fase de recebimento do paciente no Hospital Júlia Kubitschek, onde será dado o diagnóstico como alta suspeição ou baixa suspeição. Caso seja alta suspeição, esse paciente vai ao Eduardo de Menezes e caso seja baixa suspeição, ele continua no Júlia Kubitschek. Dessa forma a gente faz uma otimização dos leitos e a gente passa a ter mais leitos disponíveis para os casos que provavelmente possam ser confirmados.